Meus irmãos, nós chegamos hoje, pela graça de Deus, à terceira carta de João, finalizando, se assim Deus permitir, o estudo das cartas de João. Espero que os irmãos, assim como eu, tenham sido edificados pela verdade da palavra. E hoje nós vamos na terceira carta de João. Vamos fazer a leitura do texto. Depois vamos extrair verdades das Escrituras para as nossas vidas. Diz assim a terceira carta de João: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas outras coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúdam os amigos, nome por nome. Senhor, a tua palavra foi lida, esta pequena carta cheia de verdades e exortações, inspirada pelo Senhor, que tem muito a nos ensinar. Nos dê condições de extrairmos daqui o que o Senhor mesmo quer que nós aprendamos, que possamos apenas extrair verdades e não impor nada no texto. Nos dê um coração receptivo à tua palavra, um coração disposto a ser mudado pelo poder do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora você já pode falar que você já leu um livro da Bíblia inteiro. Já tínhamos feito isso de uma vez na segunda carta de João. Agora, pode falar, eu já li um livro inteiro da Bíblia. Essa é uma carta pequena, mas cheia de verdades. Nós vimos na segunda carta de João, que João estava combatendo ali o perigo dos falsos mestres que tinham saído de dentro da igreja para disseminar mentiras, ensinar mentiras sobre a pessoa de Cristo. E também, nós vimos também, no estudo da primeira e da segunda carta ali, na segunda carta de João, nós vimos ali que as pessoas precisavam ter cuidado quanto aos falsos mestres, que eles podiam estar recebendo pessoas sendo cooperadores das obras malignas. Lembra que eu falei? Para não ser cúmplice das obras más deles. Ou seja, você não ser cooperador da disseminação da heresia quando você recebe alguém sem discernimento, que nega a divindade de Cristo. Não é alguém que discorda de algum ponto seu, não é isso. É aquele que nega a centralidade do Evangelho. As pessoas, então, elas se fingiam de discípulos de Cristo porque a obra missionária nos primeiros séculos avançava assim, de casa em casa. O cristianismo começou ali com os 12 discípulos, grupo pequeno em Jerusalém, foi crescendo, foi tomando conta, as pessoas usavam as casas de irmãos, que serviam também de casas e igrejas, para saírem pelo mundo pregando o Evangelho, e logo isso foi crescendo. As pessoas iam de casa em casa, iam recebendo, divulgando, as pessoas recebiam esses irmãos, davam condições dele ali, e o cristianismo foi crescendo assim, do jeito que começou, da forma que começou, com 12 pessoas ali, praticamente letradas, e Deus foi levando isso a termo, e logo o cristianismo no terceiro e quarto século estava gigante.
Então, ali, pelo Edito de Milão, o cristianismo se tornou até legalizado dentro do Império Romano, porque estava tendo muita influência, estava tendo muitas pessoas sendo convertidas. Então, isso facilitou um pouco a caminhada, mas funcionava a obra missionária assim: a pessoa saía, se dirigia até uma cidade, encontrava ali uma família, se dizia cristão, se apresentava, essa família recebia ele ficava um tempo ali na acolhida, pregando, e essa família então ajudava ele a continuar avante, né, dando todo o apoio. Só que com isso também vinha a vulnerabilidade, vinham os falsos mestres, que também se diziam, então precisava haver esse discernimento. É o que João combateu na segunda carta. Cuidado para não ficar recebendo gente que está ensinando mentira, porque vocês estão sendo cúmplices. Vocês estão sendo cooperador das obras más. E obras más ali, obras malignas. Por isso que o João falou assim, para nós não sermos tão ingênuos. Ele traz uma mensagem de amor, vamos receber. Não, não é mensagem de amor. Ele traz o evangelho, ele está pregando fielmente a Cristo? Se não, você não pode compactuar com esse erro, em nome de um ecumenismo que se diz hoje. Nós precisamos ter discernimento, porque João fala na segunda carta, vocês podem estar sendo cúmplices, cooperadores de obras malignas. E agora, nessa terceira carta, ela tem um tema diferente, ela está falando como que nós podemos ser cooperadores da verdade. Como que nós podemos ser pessoas que cooperam para o avanço do evangelho. E João vai falar aqui sobre 3 personagens, ele fala sobre Gaio, Diótrefes e Demétrio. E ele vai falar, como João gosta de trabalhar com contrastes na carta dele, ele sempre fez isso, andar nas trevas e na luz, filhos das trevas, filhos da luz, verdade e mentira. Agora ele está dando exemplos também positivos e negativos. Ele fala de Gaio, exemplo positivo, Diótrefes, exemplo negativo, e depois ele cita de novo Demétrio, um exemplo positivo. Nós não sabemos exatamente, totalmente, quem são essas pessoas, a fundo, o que fizeram, de onde veio. Há outros Gaios na palavra de Deus, não se sabe se esse é o mesmo, não se sabe muito sobre Diótrefes, além do que a Bíblia apresenta aqui, mas a questão não é vasculhar, investigar quem são, o que fazia, que altura tinha, esses detalhes que as pessoas ficam se perdendo. A verdade é que é o testemunho deles, como que a graça de Deus sustentava a vida deles, como que esses irmãos foram bons cooperadores e como que teve uma pessoa aqui que não dá nem para chamar de irmão a princípio, como que uma pessoa também ela causa tanto algo produtivo na igreja, como também um testemunho negativo contrário ao evangelho prejudica toda a igreja. E aqui a gente aprende uma verdade que eu queria falar por fim, vou repetir lá para gravar. Nem todo mundo que serve na igreja serve a Deus. Mas todo mundo que serve a Deus de verdade, serve a igreja de verdade. Tem muitas pessoas que estão servindo a igreja em nome de um ativismo, de um pragmatismo, de uma funcionalidade, até do emprego, para receber dinheiro. O cara não estava meio desempregado, viu que o meio gospel dá dinheiro, então ele vai ser pastor, ele vai ser alguma coisa, mas ele não tem um coração regenerado. E essa pessoa vai trazer problemas no meio da igreja. Pessoas orgulhosas, pessoas que querem ser destaques, querem a primazia, que não foram convertidos ainda na língua, falam maliciosamente, inventam, agem contrariamente, insubmissas à liderança, que nem no caso aqui era a liderança de João, era esse Diótrefes. Mas João também fala sobre Gaio, um irmão que estava ali servindo a Deus e estava servindo a igreja. Estava colocando a casa dele, estava colocando o serviço dele para receber pessoas, para dar continuidade à obra missionária, recebendo irmãos, dando esse apoio, não sabe quanto tempo, mas e dando condições para ele continuar a viagem e falar do evangelho. Não eram pessoas que estavam passeando, eles tinham saído para levar, a Bíblia diz, saíram por causa do nome, esse nome você pode ver que está com N maiúsculo, ele fala do nome de Cristo. Eles saíram em nome de Cristo para levar o evangelho, então eles precisavam de apoios. Tinha algumas hospedarias naquela época, mas eram muito precárias e até de má fama. Não era um lugar adequado para essas pessoas que eram hospedadas. Então, o meio que eles enfrentavam, que eles tinham, era a casa de alguns irmãos. Então, esses irmãos recebiam com essa condição, com esse discernimento, mas a igreja toda, de alguma forma, também estava envolvida. Então, foi assim que o cristianismo foi expandindo, através desses missionários, sistema de missões que iam de casas, recebendo e ajudando. E aqui nós vemos também, irmãos, que a comunidade tem feito. Hoje nós fizemos de novo, todo domingo tem sido feito. Nós destacarmos cristãos que estão indo à linha de frente na obra missionária.
Que nem hoje nós falamos do Robson, da Emília e tantos outros que a igreja tem apoiado e outros que nós não conseguimos apoiar todo mundo, mas pessoas que têm saído do mundo fora e têm estado na linha de frente das missões. E muitas vezes nós corremos o risco de ficarmos apenas nos sentindo inúteis porque não fomos os que foram na linha de frente. Mas essa terceira carta de João, ela traz uma exortação muito importante para nós que ficamos, de alguma forma. Que nós podemos cooperar com o Evangelho quando nós apoiamos os que foram pela linha de frente. Que assim como Deus usa pessoas que saem pelo mundo fora, deixando às vezes família, ou levando famílias, enfrentando todas essas diversidades e dificuldades, Deus também levanta igreja, porque sem apoio de outros irmãos, sem apoio de igrejas locais, como que esses irmãos vão dar continuidade também? Então veja, não fique falando assim, eu nunca fui para o campo missionário, então, mas você pode, de alguma forma, ser um cooperador da verdade, ajudando, orando, contribuindo, sempre com discernimento para quem você está fazendo e a motivação com que você está fazendo. Mas isso é uma verdade que nós aprendemos aqui também. Então, nós aprendemos essas coisas. Vamos entrar um pouco no texto, então, falando aqui para os irmãos dois temas aqui, duas coisas específicas aqui para nós não perdermos de vista. O propósito aqui da terceira carta de João é encorajar Gaio, esse irmão que aparece aí, logo de início, em seu ministério de hospitalidade amorosa, para que ele não assuma atitude destrutiva como Diótrefes. Então, João está corajando, continue fazendo isso, continue servindo a Deus, servindo a igreja da forma correta. Está encorajando ele. Porque sempre vai ter oposições, sempre vão ter exemplos negativos, sempre vai haver dificuldades, sempre vai ter aqueles que vão remar contrário, mas o João, então, está exortando, como apóstolo do amor, como um líder, como um responsável. Veja que nós precisamos de apoio, nós precisamos ser exortados, mesmo quando estamos, às vezes, caminhando corretamente. E Gaio tinha esse coração de receber isso, porque ele tinha João como alguém que Deus tinha levantado ali. Vamos ver também que a mensagem resumida aqui de 3 João é: o serviço amoroso prestado ao corpo de Cristo não deve ser abandonado por amor a uma liderança egoísta. Gaio estava ali, Diótrefes tinha alguma liderança com relação à igreja onde Gaio estava. Mas Gaio, ele estava engajado no ministério, ele não estava querendo parar o serviço a Deus por causa de uma oposição interna. Então, o assunto chega até João, que provavelmente está na igreja em Éfeso, e recebe testemunhos de irmãos que passaram ali e testemunharam de Gaio. João, tem um irmão lá, o Gaio, como ele tem andado na verdade, como ele tem recebido cristãos também, mas também ele está enfrentando dificuldades, oposição. Tem um líder lá chamado Diótrefes, que ele tem causado transtorno na vida da igreja. Então, João vai receber, João vai fazer uma carta. Imagine João, diante desses fatos, escrevendo: amado Gaio. Que você consegue imaginar, você lendo isso aqui, João escrevendo? O presbítero ao amado Gaio. Quem aqui já escreveu cartas ou enviou correspondência? E-mail hoje tudo na figurinha, não tem muita introdução, né? Mas a linguagem mais formal de uma carta era assim: a saudação, a apresentação. Então ele falou assim, eu fiquei tentando imaginar aqui, João escrevendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Falando, amado, acima de tudo, João está dando uma recomendação à distância para encorajar esse serviço. Então nós podemos dividir a carta em 4. Do versos 1 a 8, João está falando sobre Gaio, sobre esse irmão que andava na verdade, e a prova que ele andava na verdade é que ele tinha atitudes condizentes com essa verdade. O Evangelho sempre faz isso, João sempre falou isso na primeira carta também. Aquele que anda na verdade, aquele que diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. Você está na verdade, você proclamar a verdade, você crer na verdade, atestar isso, as suas obras vão testemunhar isso. Depois do verso 9 a 11 fala sobre Diótrefes, que tinha cargo, tinha liderança, mas não tinha um coração. O pessoal estava atrás de cargo, de liderança, de visibilidade, talvez uma mentalidade empresarial ali, de querer ser o dono, o chefe, o mandão, o orgulhoso, querendo tudo para ele, estava acabando. Ele não tinha uma visão de igreja, de corpo, de temor. Ele era insubmisso à palavra de Deus, por isso ele confrontava João, falava maliciosamente contra João, não deixava os outros irmãos receberem irmãos. Existem pessoas assim nas igrejas até hoje também.
Pessoas que estão dentro do corpo, mas estão ali causando danos ao corpo de Cristo. Estão querendo atrás de visibilidade, preeminência, ser ele o centro das coisas, querendo usar a situação para benefício próprio. E também tem Gaios e Demétrios dentro das igrejas, pessoas que estão servindo, que não se sabe muito talvez sobre eles, mas que andam na verdade e procuram praticar obras de acordo com essa verdade, não obras sociais, não obras moralismo, mas aquilo fluía natural do coração deles, porque eles amavam a Deus, eles serviam a verdade. Não tinha como alguém que crê na verdade não praticar a verdade. Não tem como eu separar uma doutrina correta que eu creio, mas as minhas obras são totalmente erradas. Então eu não estou crendo na doutrina correta. E nós vamos ver do verso 12 que fala sobre Demétrio também, alguém que não se sabe muito, mas o que se sabe já é muito suficiente para o nosso aprendizado. E dos versos 13 a 15, as saudações finais. Então, João começa falando ali, chamando de presbítero, nós já falamos que é o próprio apóstolo João, ao amado Gaio, João apóstolo do amor, ele sempre está se referindo às pessoas de forma amorosa, não bajuladora, não nada, mas a quem ele ama de verdade, e ele diz como os filhos, porque essas pessoas eram frutos também do ministério de João. João tinha um cuidado pastoral por eles, não falava de forma fria e nem de forma autoritária. A quem eu amo na verdade. Aí diz João, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João está interessado, meus irmãos, não apenas em partes da vida de Gaio. Isso é interessante. Nós somos um ser integral, nós temos um corpo e um espírito. João está falando, você está sendo próspero já diante de Deus, mas eu também vou orar pela sua saúde. E essa palavra prosperidade hoje ela está desgastada. A gente ouve isso aí, você já pensa em gente indo atrás de dinheiro. Mas não é, eu espero que você seja rico, Deus está determinando, não tem nada disso aqui. João está falando assim, eu oro para a sua vida, que você também tenha saúde, que você também consiga ir bem no seu trabalho, nas suas coisas como um cristão. Não apenas uma preocupação apenas espiritual, mas para que a saúde dele também seja boa. Nós devemos orar assim, uns pelos outros também. Pela saúde, para que tudo aquilo que nós fizermos esteja de acordo e coerente com o Evangelho. João que não está falando, eu quero que você seja um cara rico, que se você fizer isso você vai ser rico, não tem nada disso. Então essa palavra prosperidade ela está desgastada em nosso meio hoje. Mas o sentido aqui é que João está orando para que Gaio seja também próspero na vida dele como um todo, que ele tenha saúde para continuar servindo, que os negócios deles dê certo, porque tudo isso vai ajudar nessa finalidade que ele tem, que é servir a igreja. Então, quanto mais Deus pode nos conceder saúde ou não. Os apóstolos, os discípulos sofreram. Quantos homens de Deus lutaram com saúdes sérias? Mas não é errado nós orarmos isso pelas pessoas, achando que agora só está pensando em coisas materiais. Não é isso. Nós sabemos que não é isso que a Bíblia está ensinando. João está falando, eu oro para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja, o ponto central de João é falar assim, como esse irmão ama a Deus. Como lá dentro o coração dele é temente a Deus. Eu quero que Deus cuide da saúde dele. E que nós aprendemos que nós podemos orar assim uns pelos outros. Matthew Henry, até interpretando isso, ele diz assim, a graça faz melhorar a saúde e a saúde usa a graça. Muitas vezes nós podemos ter problemas de saúde. Não é uma promessa de Deus que ninguém tenha. Mas muitas vezes a graça de Deus, quando nós estamos debaixo, nós conseguimos desenvolver melhor. E ele fala assim, e quando Deus nos dá saúde, nós usamos isso a serviço da graça de Deus. Por isso que João estava dizendo, que você tenha saúde para você continuar servindo melhor os irmãos. Não é uma promessa, não é um ensino normativo que todo mundo vai ter, que ninguém vai ter, mas é uma oração de alguém por outra pessoa. Então, essa palavra aqui deve ser entendida. João não está determinando nada, João está apenas colocando um desejo para que Deus continue cuidando desse irmão que tem sido tão útil ali na igreja. Depois, no verso 3, João diz assim, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Veja que todo o testemunho de João a respeito de Gaio é com relação a ele andar na verdade. João deu aquela pincelada, eu espero que tua saúde seja bem, espero que teu negócio, mas o foco dele é o testemunho de Gaio.
Eu fiquei muito contente, Gaio, porque irmãos vieram até mim e falaram do seu bom testemunho. Às vezes, meus irmãos, talvez Gaio não estivesse sabendo, e provavelmente Gaio não estava fazendo nada para que as pessoas falassem isso para João. A finalidade, o coração de Gaio era servir a Deus. Só que isso impacta as pessoas. Quando a motivação é que os outros me vejam o que eu estou fazendo, e eu não tenho o reconhecimento, eu fico bravo e às vezes eu até paro de servir. Só que Gaio, ele está servindo a Deus, ele anda na verdade, não tem como ele andar na verdade e não servir a Deus, servindo aos irmãos, à igreja. Então, quando esse testemunho chega até João falou, eu fiquei sobremodo alegre, como você tem andado na verdade. Como você tem sido fiel ao Evangelho, como Deus tem te dado graça para você, em meio a outras pessoas, a outros testemunhos, até mesmo esse líder na sua igreja sendo opositor, como Deus tem te dado graça para você permanecer na verdade. E às vezes a gente fica tão preocupado em reconhecer o testemunho dos outros, achando que isso é humanismo, que agora eu vou engrandecer o homem, mas nós vemos testemunho. Como a igreja precisa saber de bons testemunhos também. Não é pelo testemunho que alguém vai ser salvo, mas nós vemos a graça de Deus na vida de irmãos, isso não te fortalece? Quando nós vemos aqui irmãos aqui que são apoiados, pedindo oração, falando que Deus tem abençoado a vida deles, que Deus tem convertido pessoas através do ministério, sabemos que é Deus quem faz, mas Deus usa pessoas, isso fortalece o nosso meio. Então, João está falando, eu fiquei muito contente, porque a motivação de Gaio era servir a Deus, não era se aparecer. Então, João está falando, como você anda na verdade, vida e testemunho e vida não dá para separar. Gaio tinha uma vida com Deus, Gaio tinha um compromisso com a verdade, isso era visto no testemunho, e o testemunho dele apontava não para ele, mas para a verdade de Deus. Então, vida e testemunho e verdade são indissolúveis para um cristão verdadeiro. Aí nós já podemos ver, será que a minha vida tem sido coerente com o que eu tenho falado, com o que eu tenho crido, com o que eu digo que eu creio? As minhas obras, fé e obras. João não está ensinando assistencialismo puro. João está falando como você anda na verdade, como você serve a igreja, como você tem servido irmãos, como você tem cooperado com a verdade. É isso que João está ensinando. Então, na casa de Gaio, o evangelho era vivido, o evangelho era ensinado, o evangelho era praticado. Gaio provavelmente tinha as ocupações dele, mas ele abria a casa dele para receber outras pessoas, para ajudar, saía da vida, hoje que nós temos, muitas vezes, voltada para nós mesmos. Eu estava até relembrando com os irmãos de Maringá que estão em casa, e eles falando da época que meu pai pastoreava bem no início lá, que a gente morava numa chácara, numa casa de madeira grande, e ele comentando ainda comigo, falou, pai, a casa do seu pai não tinha um dia que não tinha pessoas, e eu lembro disso aí. E era assim, morou gente em casa, família que veio, teve gente que levou até animal lá. Era assim, era uma casa aberta. Tinha sempre gente e o que tinha, se nós vamos comer macarrão, você chegou, é macarrão que você vai comer também. Não ficava essa preocupação com status, meus pais tinham um amor de servir as pessoas. E isso me impactou demais. Eu lembro que as famílias iam para casa, ajudavam, e aquilo era natural. Eram pessoas que estavam vindo, talvez para ouvir a palavra, ouvir a verdade, e Deus levantava essas pessoas, isso impactava as pessoas. E o testemunho disso me impactou também, e outros irmãos que comentam até hoje como que Deus usava isso, de forma simples, mas para a edificação da igreja. E nós vemos isso também aqui na comunidade, tantos irmãos que servem, que têm amor em servir, abrir as casas, em receber. Então, Gaio andava na verdade, porque ele seguia o exemplo de Cristo. Depois, no verso 4, no verso 5, João começa falando, amado, você procede fielmente naquilo que pratica com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Verso 6 também, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os a sua jornada de modo digno de Deus. Depois de ouvir falar positivamente sobre Gaio, João menciona a hospitalidade e o amor dele, demonstrado isso. João reconhece que Gaio
tinha uma fé genuína, porque ele estava colocando à prova, ele não estava vivendo para ele mesmo. Hoje, meus irmãos, outra coisa que hoje para nós, é a nossa cultura, eu sei que os tempos mudaram, né? Mas hoje nós vamos na casa de alguém, parece que nós estamos incomodando as pessoas. É essa que dá a impressão, né? Não digo eu, estou falando na cultura. Para você ir na casa de alguém, você tem que ligar, combinar, falar que hora que você vai chegar, que hora que você vai embora. Parece que antigamente as coisas eram mais assim, você tinha mais liberdade em visitar uns aos outros, até porque parece que nós tínhamos mais tempo para a vida da igreja, para a vida dos irmãos. Hoje é difícil achar os irmãos na casa, né? Então, tem o turno de manhã, o turno de tarde, o turno de noite, está fazendo. Então, nós precisamos, às vezes, resgatar essa questão de nós também dedicarmos tempo para receber, de forma hospitaleira, pessoas que estão vindo de fora, mas os próprios irmãos, termos tempo para nos hospedarmos também, nem que for por uma noite, mais tempo para nós cultivarmos esse recebimento, esse fortalecimento da igreja. E João reconhece isso, que a casa de Gaio é uma casa mais aberta. E João fala isso. Você está procedendo fielmente naquilo que você pratica com os irmãos. Que irmãos eram esses? Esses irmãos que tinham saído do mundo fora para pregar o evangelho. Pessoas que eram estrangeiras, no sentido de que Gaio não conhecia eles. Tinha que ter discernimento? Tinha, tanto é que na segunda carta João fala, cuidado que nem todo mundo é irmão. Tem muitas pessoas que se fazem disso, aproveitam a onda para entrar na sua casa, para ter uma vida ali de graça e ainda para ensinar mentira. Mas isso não tira a verdade de que tem irmãos verdadeiros que precisam da sua hospitalidade e da sua atenção. Então, não pode ser tão ingênuo e nem excessivamente desconfiado. Precisa ser criterioso. É isso que o que nós não podemos é apenas falar, então não vou receber ninguém porque hoje está todo mundo. Precisamos ser cuidadosos. Talvez hospedar de alguma forma, ajudar essa pessoa, pelo menos, a se hospedar em outro lugar. De várias formas você se envolver nisso. Né? Você se doar o seu tempo, doar a sua e outras coisas, nossa, para recebermos. Porque nós estaremos assim também sendo cooperadores, recebendo cristãos, estamos obedecendo ao mandamento de Cristo também. Verso 6, então, ele fala que perante a igreja deram testemunho. Veja como a igreja participava disso. Perante a igreja deram um bom testemunho. Não faz importância se a igreja era grande, se era pequena, se era nas casas, se era templo. O que faz é que a igreja, como o corpo de Cristo, ficava sabendo disso. E a igreja não ficava, às vezes, com medo de estar querendo se aparecer. Como nós temos feito, anunciando pessoas. É Deus quem faz a obra, mas nós precisamos saber que Deus usa pessoas como nós, que vão e os que ficam. E a igreja é fortalecida no meio desses testemunhos da graça de Deus. Como que Deus usa irmãos para ajudar na obra missionária, como que Deus usa irmãos para receber outros irmãos, como que Deus usa irmãos para dar tanto apoio, como tem acontecido aqui nessa igreja. É bom a igreja saber disso. Isso fortalece, isso nos estimula. Pode ser que alguém fale, aí essa pessoa vai fazer essa conclusão diante de Deus. Mas a finalidade não é essa. Isso fortalece a igreja. Verso 7 diz, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Eles não estavam a passeio, não estavam porque não tinha mais nada a fazer, então vão sair. Eles saíram por causa de Cristo. A pessoa de Cristo impulsionava eles a levar o evangelho. E é isso que deve fazer conosco. Levar o evangelho por causa de Cristo. E eles não queriam receber nada dos gentios, daqueles que não eram cristãos, para que não houvesse qualquer má interpretação de que eles estão indo atrás de dinheiro dos outros. Essa é uma interpretação. Esse povo aí fica pregando o evangelho, mas fica pedindo dinheiro para a gente. Então, os irmãos, eles se focavam mais na ajuda dos próprios irmãos, porque eles não estavam atrás de dinheiro, de riqueza, de nada. Eles queriam pregar o evangelho e queriam dar a oportunidade, Deus mesmo queria dar a oportunidade para os próprios cristãos, os irmãos na fé, colaborarem com isso, né, e ajudarem eles de alguma forma. Verso 8, João fala, portanto, devemos acolher os irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quando nós nos envolvemos em causas como essa, que Gaio estava envolvido, até aqui nós vemos esse testemunho de Gaio, João está falando, nós somos cooperadores da verdade. Nós temos consciência de que é você estar cooperando para a obra de Deus. Às vezes você ajudando alguém de forma simples, não é quem ajuda mais, não tem um gráfico para ver quem ajuda mais, quem fez mais, mas é o coração. Você fala assim, quando eu ajudo alguém, quando eu me envolvo, quando eu dou o meu tempo, dou o meu dinheiro, dou parte de alguma coisa, algum talento que Deus me deu em contribuição para que o evangelho avance,
Eu e você estamos sendo cooperadores da verdade. Porque João tinha combatido, quando você recebe alguém errado, você está sendo cooperador das obras más. Ou seja, você está tendo participação naquilo. E agora João está falando, você também está tendo participação no avanço do Evangelho. E isso é graça de Deus para nós. Ele nos dá essa oportunidade para nós sermos cooperadores, mesmo que nós nunca vamos para a linha de frente. Mas a importância de ter a retaguarda para dar apoio a esses irmãos de várias formas, e cada um pode ajudar de alguma forma, né? A questão é, você quer ser um cooperador do Evangelho? Para que outras pessoas levem, para que você abençoe com a vida que Deus te deu outros irmãos também? Isso sai do nosso egoísmo. Isso sai desse mundo só meu. Eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém me incomoda. Nós precisamos abrir um pouco mais a nossa mente e falar assim, eu preciso ajudar outros irmãos. Isso é graça de Deus. Então, João está falando, devemos acolher os irmãos para que nos tornemos cooperadores do Evangelho. Não é só para ter destaque. João não está preocupado disso. Para a igreja ficar sabendo que você está ajudando. É para você ser cooperador da verdade. Do Evangelho. Essa é a finalidade. Depois, João vai falar aqui, agora, sobre Diótrefes, que é o oposto de Gaio. Na igreja pode haver Gaio e Diótrefes. Então ele vai falar aqui de Diótrefes. E o título, que não é inspirado, mas que os escritores, os editores deram aqui, é a sua ambição egoísta. Sabe por quê que colocaram a palavra egoísta na frente de ambição? Porque o termo ambição é meio neutro. Você pode ter uma ambição por uma coisa boa. Tem até um livro que foi lançado pela editora Fiel, me fugiu o nome, eu estou confundindo aqui, mas ele fala, o título é Ambição. E ele trabalha isso, a ambição é uma palavra neutra, você pode ter uma ambição verdadeira, mas aqui ele está falando que é uma ambição egoísta, um desejo egoísta, de você querer ser o centro, de você querer ter a primazia, e Diótrefes estava remando totalmente contra. João tinha uma autoridade sobre as igrejas locais, João era apóstolo, e ele estava desrespeitando João e prejudicando totalmente a igreja, porque ele só pensava nele. Só nele. Era esse cara sou eu, né? Ele tinha ele era apaixonado nele mesmo. Tudo que fugia dele, competia de alguma forma com ele, ele rejeitava, e ele era alguém que realmente destruía tudo que a palavra de Deus estava sendo construída ali, de hospitalidade, de amor aos irmãos. Ele vinha e arrebentava com tudo. E diz assim, verso 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Aí ele fala, amado é para Gaio, não é para Diótrefes, não. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, aqui nós vemos que João tinha escrito uma outra carta, que não é a segunda carta de João. Você veja que João começa a falar assim, escrevi alguma coisa à igreja sobre Diótrefes. Você fala, onde que está isso que João escreveu? A gente não sabe. Soberanamente, ninguém tem esse documento. Sabe por quê? Os estudiosos entendem que Diótrefes pegou e engavetou e destruiu o que João tinha escrito. E parece que nem mesmo Gaio soube do conteúdo, porque ele tinha Demétrio, que nós vamos dizer, ele estava lá com João e provavelmente ele foi o que levou essa carta de volta. Mas a gente não sabe o conteúdo, aonde foi. E não interessa também saber, porque se não está registrado no cano, não cumpre a gente ficar investigando. Mas o fato é que João escreveu uma carta com a finalidade, ele coloca aqui, escrevi carta à igreja para incentivar, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então aqui está falando que ele gosta de ser o primeiro. O comentarista diz assim, Diótrefes, porém, ele recusava atender o conselho de João. Todas as pessoas tinham João como um apóstolo, como um homem de Deus que tinha plantado a igreja. E respeitava a autoridade dele apostólica, mas Diótrefes não. Um coração orgulhoso, meus irmãos, não gosta de autoridade. Ele não gosta de ter ninguém acima dele.
nem mesmo Deus. Então aqui nós vemos que ele recusa atender o conselho de João, ignora a correspondência de João e ultrapassa os limites da comunhão cristã. E se João tem a intenção de fazer-lhes uma visita, Diótrefes não irá recebê-lo. Diótrefes age assim não por causa de uma discussão doutrinária, mas por causa da sua ambição pessoal. Quem disse isso foi Simão Kistemaker. Ele está falando, esse homem aqui ele não queria receber conselho de ninguém, não queria instrução de ninguém, ele tinha um desejo egoísta no coração dele e ele estava a fim de cumprir isso e ele estava causando estrago na igreja. Hoje também, meus irmãos, há muitos líderes assim. Pessoas ensimesmadas que querem comandar a igreja, que querem destruir, querem fazer da igreja o que eles querem, o que eles pensam. Não se submetem à palavra de Deus, não se submetem à autoridade de mais ninguém. Estão a serviço aí da destruição da verdade. Estão sendo cooperadores de obras malignas dentro da igreja. Porque quando você impede que o evangelho avance, quando você não recebe irmãos verdadeiros, quando você não demonstra amor, João está falando que essa pessoa nunca viu a Deus. E ele já tinha falado isso na segunda carta. Então, a pessoa dentro da igreja a serviço da mentira, em oposição à verdade. Veja como é perigoso pessoas apenas se contentarem por estarem dentro de uma instituição. Se não houve a regeneração, se não houve um coração transformado, essa pessoa estava destruindo. Você olha isso aqui e fala, como que essa pessoa estava dentro de uma igreja? Com esse coração orgulhoso, ambicioso, destrutivo, causando tanto mal assim. E João diz aqui, por isso, verso 10, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. João, como um responsável por ali, ele não foge do problema. Mas ele não quer ficar falando mal à distância. E ele fala, se eu for aí, eu vou fazer lembrar das obras que eles estão praticando. Tem testemunho. E eu quero que eles façam lembrar. Daí João fala assim, porque ele fala contra nós palavras maliciosas. Um coração orgulhoso, meus irmãos, não vai extravasar em palavras ofensivas. A Bíblia diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente seja para edificação. Paulo fala isso em Efésios. Um coração que não teme a Deus não vai ter palavras que edificam, vai ter palavras destrutivas. A nossa língua é um termômetro do nosso coração, porque a Bíblia diz que a boca fala e que o coração está cheio. Tiago gastou um capítulo inteiro, Tiago 3, para falar sobre o perigo da língua. Pessoas que ficam disseminando fofoca, maledicência, palavras maliciosas, como esse homem fazia, contra João e contra os homens. E João fala assim, ele está falando palavras maliciosas, ou seja, ele estava difamando e querendo tirar a autoridade de João para as pessoas. Nós podemos tentar falar, esse João não sabe de nada, isso aí está errado, ele falava palavras maliciosas, mas não para aí. E ele diz assim, e não satisfeito com essas palavras maliciosas, Diótrefes ainda faz mais. Nem ele mesmo acolhe os irmãos. Ele está falando contra nós, ele não recebe ninguém. Ele era um líder ali, não dá exemplo para ninguém. E ele fala assim, e ainda impede os que querem recebê-los. Ele fala mal de João, ele não recebe ninguém. Se alguém quer receber como o Gai queria, ele impede e fala, você também não vai. Você também... Um autoritarismo humano, diabólico. E ainda mais, além de receber, ele os expulsa da igreja. Esse cara estava no meio de cristãos. Ele fala mal de João, ele não dá o exemplo, porque ele não recebe ninguém, ele impede e ainda expulsa os outros que insistem em afrontá-lo. Veja como que um coração que não teme a Deus, o estrago que traz. E um coração que teme a Deus, a graça e a bênção que traz para a igreja. Exemplo de Gaio e de Diótrefes. A importância de andar na verdade. João não está falando que um é melhor que o outro. João está falando assim, um anda na verdade, o outro não. Um teme a Deus, o outro não. Um tem um coração que está sendo quebrantado, o outro é um coração orgulhoso. A nossa vida expressa aquilo que nós cremos. Eu posso dizer coisas bonitas, mas a minha vida vai atestar se eu realmente creio naquilo. Eu posso falar, eu posso fazer estudo, posso fazer o que eu quiser, mas se na minha vida não há coerência com o Evangelho, eu não vi a Deus. Eu sei sobre Deus, mas eu não creio nele. Então aqui ele fala assim, amado, verso 11, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica
o bem procede de Deus, o que pratica o mal. Aí você fala assim, não, mas será que Gaio estava querendo imitar Diótrefes? Não, não estava. A ênfase aqui, João está dando ênfase na parte positiva. Falou assim, não, ninguém tenta, não fica dando muita corda, não fica tentando. Imite o que é bom, imite o que é verdadeiro. Continue fazendo aquilo que é verdadeiro, apesar dessa pessoa estar fazendo isso daí. Continua firme no Evangelho, continua andando no Evangelho. Não se sinta ameaçado, acovardado, amedrontado por um testemunho desse. Deus vai tratar com isso. E eu fiquei pensando aqui, meus irmãos, uma possível forma de nós imitarmos, no caso aqui de Gaio, correr o risco de imitar Diótrefes. Veja bem, muitas vezes nós rejeitamos o pecado na vida dos outros, né? Muitas vezes nós toleramos na nossa e rejeitamos nos outros, infelizmente. E pode ser assim, que o Josemar Bessa que falou esses dias, falou assim, o nosso pecado na vida dos outros é sempre mais nojento. Quando a gente vê... Então, uma forma que eu fiquei pensando aqui pelo texto, diz assim, vamos supor o seguinte, Gaio está fazendo o que é certo perante a palavra de Deus, Diótrefes não. Aí João falou assim, não imites o que é mal. Claro, eu não fiquei pensando, será que Gaio agora vai parar de acolher e vai ficar fazendo tudo o que Diótrefes estava fazendo? Não acredito nisso. Mas uma forma de Gaio correr o risco de imitar Diótrefes é falar mal de Diótrefes para os outros. Diótrefes está falando mal de João. Aí Gaio, para defender João, ele começa a falar mal de Diótrefes para os outros. Ele não está imitando o que é mal? Em nome de defender alguém, eu também começo a falar palavra maliciosa. E a Bíblia não me dá autoridade para isso. Aliás, ela reprova isso. Então, imitar assim, eu não estou fazendo o que aquele irmão está fazendo. Aí eu começo a falar mal do irmão para o outro. Eu estou imitando ele. Se ele está fazendo mal, eu estou fazendo mal de alguma outra forma. Para tentar combater o bem, não é certo. Então, parece que João está querendo falar assim, não fique caindo nessa picuinha de ficar falando mal. Deixa ele falar mal, Deus vai tratar com ele, eu vou tentar tratar com ele, mas não fica preocupado em me defender. Não fica preocupado em falar mal de Diótrefes para os outros, que você está imitando o que ele está fazendo comigo, João, o Gaio. Então, é bem mais sutil. Então, João está falando, continua na verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra vã, ou torpe, ou inútil, mas continue falando que é edificante. Cortar a fofoca, cortar a malícia, cortar a maledicência, né? E aí, no verso 12 fala, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e a nós também damos testemunho, sabes o que nosso testemunho é verdadeiro. Esse Demétrio possivelmente estava lá com João, foi um dos que passou na igreja de Gaio e está lá falando. E João provavelmente pega essa carta e entrega para Demétrio levar lá para a igreja onde Gaio estava e que Diótrefes tinha alguma liderança. E esse Demétrio é alguém que a gente não sabe muito sobre ele, mas temos testemunho dele que ele anda na verdade, que ele é um cristão verdadeiro e que João confia nele para fazer esse serviço. Porque é alguém também como Gaio, que tem andado na verdade, que diz aqui, quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho. A importância do nosso testemunho como cristão. Até a própria verdade, nós também damos testemunho. Sabe que o nosso testemunho é verdadeiro, ou seja, esse Demétrio é um homem de Deus também. É alguém que está andando na verdade pela graça de Deus como Gaio, em oposição a Diótrefes. E João termina então da mesma forma que ele terminou a segunda carta. Muitas outras coisas tinha que escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. A paz era um costume dele se manifestar apenas como um shalom, como um olá, e o Evangelho e Jesus, os discípulos, aprofundam essa questão de paz, como sendo paz no sentido de estarmos reconciliados com Deus, como eu já falei aqui sobre graça e paz. Paz significa não apenas um olá, graça e paz, oi, tudo bem? Não, graça e paz significa que você foi alvo da graça de Deus e por isso você desfruta da paz de Deus. Você foi reconciliado por Deus pela graça de Deus, por isso significa graça e paz, isso representa muito o Evangelho. Por isso que quando nós falamos graça e paz, não é oi, e aí, tudo bem? Eu falo assim, você foi alvo da graça e por isso pode ter paz com Deus. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Então, João aqui está ensinando. A paz seja com você, ou seja, você continue desfrutando de paz, de comunhão com Deus. Depois ele fala, os amigos se saúdam os amigos nome por nome. João tinha um cuidado pastoral com essas pessoas. Eu fiquei pensando, meus irmãos,
A conclusão, o que isso traz de ensino para nós? Primeira coisa é o nosso testemunho, se nós estamos andando na verdade. Você tem andado na verdade? Você foi alvo da graça de Deus? Ou você está no meio da igreja como um Diótrefes? No ativismo, no pragmatismo, mas está remando contra o Evangelho. Está tentando se encaixar em uma coisa que não existe. Não tem como você... Esse dia eu até comentei, eu falei assim, gente, não tem como se a pessoa falar para você, estou tentando ser cristão, o que você vai falar? Isso, continua tentando, olha, você consegue? Não tem jeito. Talvez Diótrefes ele estava tentando ser, ou nem tentando, mas isso é alvo da graça de Deus. E quando a graça de Deus nos alcança, nós começamos a andar na verdade. A amar o Evangelho, e isso nos transforma. É visto na minha forma de relacionar com a minha esposa, meus filhos na igreja, é uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente, um coração regenerado, não é hábito. Antes eu não ia na igreja, agora eu vou. Antes eu não ouvia música, agora eu ouço. Não, isso não quer dizer muita coisa. Você está andando de acordo com a verdade de Deus no dia a dia? Nos seus relacionamentos, você teme a Deus? Essa verdade é expressa. Existem sinais vivos na tua vida que você foi alcançado pela graça de Deus, que você anda na verdade, como João testemunhou de Gaio e de Demétrio? Você também tem procurado ser hospitaleiro e ajudar como você pode com outros irmãos, com a própria igreja onde você reúne? Você tem se envolvido com isso? Ou você apenas vem, talvez deposita sua oferta ali e não quer se envolver mais? Você tem se envolvido pessoalmente, colocado às vezes a sua casa à disposição, o seu tempo, acolhendo, ajudando, socorrendo de várias formas, como igreja, como corpo de Cristo, né? Ou você está querendo estar na igreja como tendo a primazia, eu quero ser servido, eu quero ser o centro, ninguém lembra de mim, ninguém como o Diótrefes, aquela pessoa que está querendo sempre ser servida. Ou você está preocupado em servir as pessoas, em ser um instrumento de Deus para alcançar vidas das pessoas, e não ficar preocupado tanto com você. Que nós possamos ser alcançados pelo Evangelho, meus irmãos, para que nós possamos andar na verdade e essa verdade possa ser vista e testemunhada também por outras pessoas para a glória de Deus. E lembrar do que eu falei no começo, que eu queria terminar com essa frase: nem todos que servem na igreja estão servindo a Deus, mas todos que servem a Deus vão servir a igreja corretamente. Amém? Que Deus nos abençoe.